Depois de Timóteo, Tito, Filemão, entre Tito e Hebreus. Filemão é um livro pequeno, é um livro só de um capítulo, apenas 25 versículos. Louvado seja Deus. Filemão, versículo 8. Como não tem capítulo, porque é só um, então é versículo 8. Louvado seja Deus. Paulo intercede pelo escravo convertido, Onésimo, que tinha fugido do seu senhor. Tem tanto escravo aí fugindo do seu senhor. Ah, meu Deus. Na hora que seu senhor pegar esse escravo, vai acontecer coisa. Vai acontecer coisa. Louvado seja Deus. Vai acontecer coisa. Louvado seja Deus. Filemão. Amém? Vamos ler a palavra de Deus? Versículo 8 a seguir, que diz assim: pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes, por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu tu tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Aleluia. Amém por isso, irmão. Entenderam alguma coisa? Nem eu. Mais ou menos. Aleluia, Senhor. Nem eu. Louvado seja Deus. Aleluia, irmãos. Eu abri a Bíblia aqui e abri esse texto aqui. O apóstolo Paulo, todos nós sabemos que o apóstolo Paulo ele passou por grandes processos, perseguições. A partir do momento que ele aceitou Jesus, começou a perseguição. Começou a perseguição. Tem crente que aceita Jesus, quer servir a Deus e não quer ser perseguido. Quando a perseguição vem, ele para de ir para a igreja. E Paulo, quando era Saulo que perseguiu os apóstolos, ele foi até Damasco, pediu carta ao seu. Paulo era capitão do exército romano. Para quem não sabe, Paulo não era judeu, ele era romano. E ele cuidava da lei de Roma. Ele era um homem da lei. Ele era capitão do exército de guerra de Roma. Ele não era pouca coisa, irmãos. Ele tinha um cargo bem elevado em Roma. Mas ele não fazia nada sem que o governo de Roma autorizasse. Mesmo sendo ele capitão de um exército, ele só fazia o que o governo ordenasse. E chegou a ter Saulo, que antes de se converter era Saulo. Depois que ele se converteu, mudou o nome de Saulo para Paulo. Era Saulo de Tarso. Aí passou a ser Paulo de Tarso. Tarso é uma cidade de Roma. Uma cidade romana. E Saulo chegou ao conhecimento do capitão Saulo de que Damasco, o povo judeu, os hebreus, os apóstolos de Jesus Cristo, estava em Damasco apregoando uma nova lei tal essa que eles não entendiam, que era a graça que nós vivemos, a morte e ressurreição de Cristo e a salvação em Cristo Jesus. E Saulo, ele, como capitão de um exército, ele tinha toda a autonomia
mania de juntar o seu exército e ir lá pegar os apóstolos do Senhor e prender e levar à prisão. Mas ele não podia ir sem ordem do seu governo, do seu general. Assim também somos nós. Para nós sairmos para a obra, tem que ter a ordem e a autorização do nosso superior, do nosso pastor, do nosso líder. Louvado seja Deus. Irmãos, quando eu vou viajar, eu comunico com o meu pastor. Eu comunico com o meu pastor Luiz Paulo. Pastor Luiz, tal dia eu vou para tal lugar. Louvado seja Deus. O senhor quer ir comigo? Se der para ir, ele vai. Se não der, vai com Deus, pastor. Faz a obra. Eu aprendi assim. E é assim que eu vivo. E Saulo, ele tinha essa obediência. Aleluia. A prestar. E ele chegou ao seu superior e falou: dai-me carta de autorização para que eu possa ir até Damasco prender aqueles judeus, aqueles hebreus que estão lá pregando uma lei contra, que é ao contrário à lei de Moisés. E o seu superior deu ele a carta e ele foi para Damasco. Lá em Damasco, então, ele foi perseguir, encontrar e algemar e levar presos os apóstolos do Senhor. Pedro, Tiago, João, os apóstolos do Senhor. E ele foi, irmãos, pegou a carta. A carta é um mandato, né? Hoje a polícia vai entrar na casa de alguém, tem que ter um mandato. Tem um mandato de busca. Mandato de busca e apreensão. Sem um mandado, ele não pode entrar na casa de ninguém. A não ser que ele está correndo atrás do bandido, e o bandido vai correndo e entra na casa de alguém, aí ele entra atrás para pegar. Tirou de sair. Se ele for na casa buscar alguém, tem que ter um mandado. Assim é a carta. Assim é a carta que Saulo tinha. E Saulo foi. Só que chegando, antes de entrar nas portas da cidade de Damasco, ainda por lá de fora da porta, que a cidade naquela época, irmão, não era livre igual aqui, Jardim Carapina, igual Serra, Vitória, que a gente passa para lá e para cá na hora que bem quer, não. Era tudo murada. A cidade era tudo guardado, tudo murada e com portões fechados. Só entrava com autorização. Só entrava quem era autorizado. E chegando lá, o Senhor apresenta a ele como dizer lá em 1 Coríntios capítulo 15, ele diz que o Senhor apresentou para ele como abortivo. Abortivo quer dizer como grande resplendor da glória de Deus. E ele caiu por terra, caiu do seu cavalo por terra e ficou cego. E ali o Senhor, pela primeira vez, o Senhor falou com Saulo, e Saulo ouviu a voz do Senhor. E o Senhor disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem é o Senhor? Porque ele não conhecia Jesus. Ele conhecia a lei de Moisés. Aleluia. Ele conhecia o Velho Testamento. A graça de Cristo Jesus ele não conhecia. E ele falou: quem é o Senhor? E Jesus falou de dentro do resplendor: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Mas ele estava indo atrás de quem? Dos apóstolos. Isso quer dizer, quem persegue o homem de Deus ou a mulher de Deus está perseguindo a Cristo. Toma cuidado de perseguir alguém, porque você está perseguindo a Cristo. Vai prestar conta com Cristo. Vai prestar conta com Deus. Quem persegue eu e você vai prestar conta com Deus. Você que serve a Deus. Pode até servir a Deus, mas se começou a perseguir
vai prestar conta com Deus. E Jesus diz: eu sou Jesus a quem tu persegue. E Jesus ordenou que ele entrasse na cidade. Ele entrou na cidade e foi e se hospedou em uma casa, em uma rua chamada à direita. Não foi esquerda, evangelista. Não foi à esquerda, foi à direita. Na rua chamada à direita. E ali ele permaneceu de joelho na sua conversão. De joelho por 3 dias. De joelho, orando e jejuando. Deus visita o ancião Ananias e diz: Ananias morava na cidade de Damasco. Ananias, vai lá na rua chamada direita e entre na casa, e tem um jovem lá, e põe a mão sobre ele para que ele veja, porque ele é cego, ele está cego. Quando Jesus apareceu para Saulo, Jesus tirou a visão de Saulo. Saulo ficou cego. E Ananias falou: quem é, Senhor? Como é o nome do jovem? Ele disse: é Saulo de Tarso. Mas, Senhor, todo mundo conhecia a fama dele. Senhor, aquele homem é perigoso. Aquele homem mata, bate, maltrata. A Bíblia não fala, mas eu acredito que Ananias falou: Senhor, aquele homem foi um dos que ajudou a matar o diácono Estevão. A capa de Estevão foi arrancada de Estevão. Enquanto Estevão era morto, apedrejado, arrancaram a capa dele e jogou a capa de Estevão nos pés de Saulo. Aquele homem é perigoso, Senhor. Eu não vou lá, não. Cuidado de você recusar a ordem de Deus. Deus falou: não, Ananias, vai, porque ele será um vaso valoroso nas minhas mãos. Aleluia, Deus. Glória a Deus. E foi, Ananias chegou lá. Ananias pôs a mão sobre ele, orou, caiu como que escamas de peixe dos olhos dele, e ele voltou a enxergar. E assim que ele voltou a enxergar, ele já levantou dali fazendo a obra. Já era conhecedor da lei, já entendia tudo de lei. Agora, conhecendo a Cristo, ele já começou a fazer, mas pastor, como se eu tinha 3 dias que Jesus visitou ele, que ele aceitou Jesus, e como que nós hoje, uma pessoa aceita Jesus, tem que esperar tanto tempo? Ele já estava fazendo a obra. Ele não sabia pregar a morte e a ressurreição de Cristo. Ele não sabia. Ele não sabia. Apesar de ele ser um doutor da lei, ele não sabia, porque ele não conhecia. Mas ele saiu pregando, contando testemunho do que Deus tinha feito na vida dele, da conversão dele. E ele dizia: eu era prisioneiro, eu era escravo, prisioneiro do pecado, da lei. E como prisioneiro escravo da lei, a lei de Moisés, no Velho Testamento, a alma que pecar, essa morrerá. Está lá em Ezequiel. A alma que pecar, essa morrerá. Não tinha perdão. Tanto é que Acã morreu, mataram Acã e toda a sua família por causa do pecado de Acã. E Davi foi condenado à morte, mas por causa do pecado de adultério, mas foi perdoado porque se humilhou. Então ele saiu pregando, testemunhando dentro da cidade. A cidade que ele foi para prender os apóstolos, ele se uniu com os apóstolos e agora começou a testemunhar a conversão dele. A primeira pregação, irmãos, é você começar a testemunhar. Irmãos, eu tinha uma vida, eu vivia assim, eu bebia cachaça, eu fumava, eu fazia isso, eu dançava, eu fazia e acontecia. Mas um dia Jesus me visitou assim, e eu aceitei Jesus, entreguei a minha vida ao Senhor. Entreguei a minha vida ao Senhor. Louvado seja Deus. E ele saiu testemunhando. Irmãos, os soldados dele foram embora. O exército de Saulo foi embora. Saulo se converteu. O exército dele foi embora, pastor, evangelista. Ele ficou sozinho. Não pensa você que você vai aceitar Jesus e os seus amigos vão ficar do seu lado, não.
No dia que eu voltei para Jesus, eu estava com 45 buchas de maconha e fui lá devolver para o dono, lá em Nova Rosa da Penha. Eu pegava o material com ele. Ele botou uma escopeta na minha cabeça. Eu falei, não, tá aqui o seu material. Você ficou com o material, não vendeu, e agora você veio me devolver, eu quero dinheiro. Irmãos, eu perdi um diácono. Nossa, desse ministério nosso, assim. O cara não aceitou, o diácono voltou para Jesus ali embaixo da penha. O diácono voltou para Jesus e foi lá devolver o material, ele não aceitou, queria o dinheiro. O diácono falou que não tinha, ele devolveu. Não, moço, eu voltei, não. Você ficou com o material a noite toda, agora eu quero o dinheiro. Ele e o outro, o colega dele, voltou para Jesus. Ele era diácono da nossa igreja, do nosso ministério lá no Rio Marinho, desse ministério. Ele separou da esposa, desviou e foi para o tráfico lá embaixo da penha. Irmãos, ele chegou lá, o traficante não aceitou o material, as drogas, queria o dinheiro. Ele falou, então tá, então me dá até de noite, que aí eu vou vender. E à noite eu trago o dinheiro para você. Me dá até a noite. O cara falou, não, quero o dinheiro agora. Ou o dinheiro ou a vida. Ele e o colega dele, todos os dois voltaram para Jesus. Eles voltaram para Jesus 3h pouca da manhã, no meio da rua, com material, vendendo material. Caiu de joelho. E sabe o que o traficante fez? Botou os dois. Isso aconteceu aqui embaixo da penha. Botou os dois irmãos de joelho e por trás, pá, pá, na nuca de cada um. Eles morreram, mas partiram com Cristo. Partiram com Cristo. Louvado seja Deus. E eles queriam fazer isso comigo. E aí eu falei, não, rapaz, vocês podem ficar tranquilos, eu não vou mexer com a vida de vocês, não, só vou servir a Deus. Deus ressuscitou meu filho que estava morto no hospital. Eu só estou voltando para o Senhor, eu era desviado. Estou voltando, estou reconciliando. Eu fiz um voto a Deus. Se o Senhor trouxesse meu filho com vida e ressuscitasse meu filho, Deus ressuscitou meu filho. Hoje meu filho está com 27 anos de idade, irmão. Deus ressuscitou ele 2 vezes. Meu filho morreu 2 vezes e Deus ressuscitou. Louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Eu falei, vocês podem ficar tranquilos. Ele botou uma escopeta e engatilhou na minha cabeça. Ele falou, você tem que trazer o dinheiro. Eu falei, rapaz, fica com o material. Se você quiser, depois eu te dou um dinheiro a mais. Fica com o material, depois eu arrumo o dinheiro e traz para você. Confia em mim, rapaz. Eu já te decepcionei alguma vez. E aí um dos caras falou, deixa eu derrubar esse cara logo. Aí ele olhou para mim e falou, fala o seguinte, baiano, vai embora. Vai embora. Ele matava, conheceu ele, eu falar dele, Luiz? Ele matava sem dó e piedade. Eu baixei a cabeça, eu saí de cabeça baixa, aquele monte, tudo de arma na mão. Fui embora de cabeça baixa, fui embora. Louvado seja Deus. Então, não pensa que vai aceitar Jesus e os amigos de copo, de droga, de vai ficar junto com você, que não vai, não, todos vão te abandonar. Porque ali não é amigo, ali é companheiro de obra para o mal. Assim foi Saulo. Saulo se converteu, o exército dele foi tudo embora. E chegou lá e anunciou para o seu general o que tinha acontecido. Ele falou, então vai lá. Vai lá. E traga Saulo preso.
que agora já era Paulo. E eles foram, irmãos, eles foram e invadiram a cidade de Damasco. Sabe o que fizeram com Paulo? Os apóstolos pegaram Paulo, botou dentro de um balaio, de um cesto. Para quem não sabe o que é balaio, um cesto. E foi por trás da cidade, subiu no muro e desceu Paulo por trás da cidade. Paulo fugiu por trás. Paulo fugiu por trás. Mas daí Paulo passou a ser perseguido mesmo. Passou por muitas provações. Foi preso, foi chicoteado. Os romanos amarraram Paulo. Algemaram ele, amarraram numa corda, amarraram numa carruagem, arrastaram o corpo dele pelas ruas de Roma, e quando chegou em praça pública, ele desmaiado, deixou ele no meio da praça, pensando os soldados que Paulo estava morto. A Bíblia diz que o Espírito de Deus levantou, depois que eles foram embora, os soldados foram embora, o Espírito de Deus despertou Paulo e levantou Paulo, e Paulo sacudiu a poeira da sua capa, e voltou e foi terminar a pregação que ele estava fazendo lá no templo. Ele não fugiu não, ele voltou. Então Paulo, irmãos, ele tinha muito o que falar. Louvado seja Deus, que ele foi um prisioneiro de Cristo. E agora Paulo, irmão, nas suas prisões, nessas prisões dele, ele encontra este homem que era escravo. Esse homem fugiu do seu senhor, tentando fugir da escravidão. E esse homem caiu aonde? Nas prisões que Paulo estava. E Paulo chega e conversando com esse homem, não é que o homem já conhecia Deus. Onésimo já conhecia Deus, já conhecia a palavra de Deus, mas já era desviado. E Paulo agora pregou para Onésimo e ganha, ali na prisão, ganha Onésimo para o Senhor, para Jesus. E agora Paulo diz: ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes, por amor, sendo eu tal como sou Paulo, velho e também agora prisioneiro de Cristo. Velho porque ele era o velho Saulo, agora prisioneiro de Cristo. Irmão, nós que servimos a Deus somos prisioneiros de Cristo. E nós não podemos fugir da batalha. Tem crente que quando vem a luta, quando vem a batalha, ele foge. Ele foge da batalha, se tranca dentro de casa, não quer ir mais para a casa de Deus, não quer ir mais para a obra, não quer ir mais para a igreja. Eu não vou mais porque aconteceu isso, porque fulano me feriu, porque isso. E aí acaba, sabe quem acaba perdendo? É quem para. É quem para que acaba perdendo. Porque perde a graça no Senhor e depois corre o risco de perder a salvação, de perder o gozo eterno com Deus. Aleluia. E o apóstolo Paulo, ele apresenta Onésimo ao Senhor, e ele fala que pelo amor que o Senhor tinha por ele, Paulo, como Paulo velho, agora Paulo prisioneiro de Cristo, ele diz: peço-te por meu filho Onésimo. Ele orou a Deus pelo Onésimo. Peço-te pelo meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, nas dificuldades, nas adversidades, nos momentos mais difíceis de Paulo. Paulo ganhou Onésimo para o Senhor. Aleluia, Deus. Às vezes, no momento mais difícil da sua vida, a luta mais travada, Deus coloca alguém no seu caminho para você ganhar para Jesus, e você foge. Eu já vi pessoas tá passando na prova e chega alguém e fala assim: irmão, eu venho aqui para você fazer uma oração por mim, irmão. Eu estou na luta, estou na prova, ore por mim. Ele falou: irmão, não posso orar por você não, irmão. Irmão, não estou preparado não, eu estou num vento, eu estou numa prova. Mas Deus está provando a sua fé, envia
saudoso cantor Jair Pires tem um louvor dele, que eu, por sinal, eu sou fã do cantor, dos louvores do cantor Jair Pires. Tem um louvor dele que diz assim, esse louvor é um testemunho que aconteceu com ele. Quando ele estava no Rio de Janeiro, morando no Rio de Janeiro, passando por luta, ele estava passando por uma prova tão grande. Ele pegou o ônibus, embarcou, viajou mais de 2 horas na casa do irmão, para pedir o irmão para orar por ele, evangelista, que ele estava passando pela prova. Ele estava quase desviando. E quando ele chegou lá, o irmão que ele foi, amigo dele, que ele foi lá pedir para orar, estava pior do que ele. Estava na prova pior do que ele. E agora? Aí eles conversaram, contaram o problema um do outro. E aí ele falou, e agora? Quem vai orar? Eu vou orar por você, ou você vai orar por mim? O irmão dele falou, faz o seguinte, vamos fazer o seguinte, vai para a sua casa, chega lá, você dobra o joelho e ora por mim, que eu vou dobrar o joelho aqui na minha casa e orar por você. Ele voltou para casa e dentro do ônibus, do coletivo, Deus deu o louvor para ele. E ele escreveu o louvor dentro do ônibus, voltando para casa. Neste mundo, todo mundo tem problema. Eu tenho o meu, você também tem o seu. Os meus problemas Deus vai resolver por mim. Me ajuda em oração, que eu vou orar por ti. Ele fez esse louvor por causa dessa prova dele e o amigo dele. Então, irmão, muitas vezes estão passando na luta, na prova, no momento que estão na prisão no vale. E Deus envia alguém para testar a nossa fé. Como testar a nossa fé? Durante a prova, durante a lapidação. Deus está te passando na fornalha. Deus está te lapidando. Porque Ele quer capacitar você mais. E você recusa. A Bíblia diz, no capítulo 42, versículo 10 de Jó, a Bíblia diz que Jó estava na sarjeta. Literalmente falando, Jó não tinha capacidade nenhuma de orar por ninguém. Até por ele estava difícil. Que por ele só dizia, eu sei que o meu Redentor vive e ele vai me tirar dessa prova. É assim que tem que falar. Eu estou na prova, Senhor, mas eu sei que o Senhor viu o Senhor na minha vida e o Senhor vai me tirar dessa prova no momento certo. Eu vou vencer essa prova. Eu vou vencer essa batalha. Eu vou vencer essa perseguição. Os 3 amigos de Jó, quando Jó caiu na sarjeta, os amigos, tá? Veja como que é. É amigo, mas na hora da prova não tem amigo, não. Na hora da prova você fica sozinho. Eu lembro que quando eu operei o olho eu sofri muito. Foram 5 meses de batalha. Sozinho. Sem ninguém para me ajudar. Fiquei vários dias servindo na igreja porque fiquei cerca de um mês servindo na igreja. Com o olho dado ponto no olho, 21 dias com o olho costurado. E depois de quando eu fiquei 5 meses para recuperar meu olho, porque infeccionou devido a eu estar sozinho. E a minha casa molhou muito. E eu fui pegar peso, limpar a casa, tirar água de dentro de casa. Muita chuva. Mês de novembro. Mês de temporal. Que até aqui encheu d'água. Na beira de fogão. Tudo que o médico recomendou para não fazer, eu fiz tudo e mais um pouco. Então a minha vida infeccionou. Até hoje eu não operei o outro olho por causa disso. Então, irmãos, quando você procura os amigos, você não encontra não. Na hora do aperto todo mundo foge.
Os 3 amigos de Jó eram amigos de Jó enquanto Jó estava lá na riqueza, nas suas fazendas, seus bens, para comer, beber, comer um guisado, ou seja, um churrasco. Quando Jó caiu doente, que perdeu tudo, perdeu a riqueza, perdeu seus filhos, os filhos morreram, Jó perdeu saúde, caiu na lepra, eles zombaram os próprios amigos zombaram. Jó, você só pode estar em pecado para estar acontecendo tudo isso com você. Pessoas que dizem que é seu amigo, seu companheiro, quando você vai para ele, rapaz, eu acho que fulano está em pecado para estar passando por isso aí, não tem condição, deve estar em pecado. Nem tudo é pecado, irmão. Muitas vezes é Deus provando. É Deus provando. E foi embora, abandonaram Jó, zombaram de Jó, acusaram Jó de estar em pecado, e foi embora, Jó ficou sozinho. Só que lá na frente eles pecaram. Além do pecado que eles cometeram contra Jó diante de Deus, o pecado de zombaria, de chocarriço e pecado de abandono, que abandono é pecado, ela tem crime na lei. Abandono de incapaz. Jó estava incapaz de se sustentar, de se viver. Eles abandonaram. Só que lá eles pecaram, e Deus cobrando deles o pecado, pedindo conserto, eles foram até a Deus para consertar com Deus. Ele faz Bildade e Zofar, os 3 amigos de Jó. Ele faz Bildade e Zofar. Chegando lá diante de Deus, eles foram lá: Senhor, nós pecamos, Senhor, nós caímos no pecado, nós erramos, nós abandonamos o seu caminho, pecamos, mas estamos aqui arrependidos, nos perdoa. Deus falou com ele: eu perdoo, com uma condição. Vai lá e se conserta com Jó. Vai lá e se conserta com Jó. Pede Jó para prestar um sacrifício por vocês. Se Jó prestar um sacrifício a vocês, talvez, há de ser que eu perdoo o pecado de vocês. Há de ser, quer dizer, talvez. Deus ainda deixou dúvida no coração deles. Talvez eu perdoo o pecado de vocês. Mas ele agora teve que ir lá e se humilhar, Jó. Não teve jeito. O cara pensa que vai fazer aqui e vai sair batendo o pé que fez e aconteceu. Deus faz ir lá e descer e se humilhar. Foi lá, pediu perdão Jó, se humilhou. E Jó, mesmo naquela condição, Jó falou: rapaz, olha a minha condição, eu estou aqui leproso. Perdi meus filhos, perdi tudo, eu estou leproso, não tenho saúde. Vocês, na hora que eu mais precisei, vocês me abandonaram. E em vez de vocês voltar para me ajudar, para orar por mim, vocês vêm me pedir para ajudar vocês. Olha aqui como que está a minha condição. Mas Jó não, como servo de Deus fiel, ele falou: eu vou orar por vocês, eu vou prestar um sacrifício por vocês. Se for dar olho carnal, literalmente dizendo, já não tinha condição para isso, não. Mas espiritual ele tinha, porque a alma dele estava pura, a servidão dele estava correta diante de Deus. A Bíblia diz que em momento algum já pecou contra Deus, em momento algum. E Jó orou. Mas olha a vantagem, mesmo você na prova, e você orar por alguém que Deus envia até você, ainda que você esteja fraco, mas chegou alguém, ore por ele, ore por ela, porque através da sua oração Deus vai te recompor, Deus vai te renovar, Deus vai te restaurar, Deus vai te tirar da prova. Jó saiu da prova enquanto orava pelos seus amigos, entre aspas. Tudo de Jó foi restaurado. E agora vem o apóstolo Paulo, para nós encerrar. O apóstolo Paulo, ele vem e ora a Deus, que no momento mais difícil de Paulo, em prisão, ele evangelizou e ganhou o escravo Onésimo para o Senhor. E agora ele pede a Deus, para que Deus
Deus. Glória a Deus. E ele ainda faz questão de lembrar a Deus o seguinte: Deus, Senhor, outrora, ontem, ele era inútil, não valia porcaria nenhuma, porque era escravo do pecado. Outrora eu e você não valia nada, ninguém dava nada por mim, por você. Missionária Maria que conta, né? Naquela época, missionária Maria, ninguém dava nada, e Deus vai lá e pega tudo de trás. Outrora, Paulo fez a questão de apresentar a Deus. Onésimo era escravo, era inútil, não prestava para nada. Escravo presta para quê? Para que o escravo presta? Para nada. Só para trabalhar e sofrer humilhação. Mas agora ele é útil tanto para mim quanto para o Senhor. Olha que honra que Paulo deu para Onésimo. Agora ele é útil tanto para mim quanto para o Senhor. Ele é útil. E ele diz: e tu, falando com Deus, torna a recebê-lo. Viu como eu falei que ele era desviado e voltou? Torna a recebê-lo como ao meu coração que recebeu ele, porque eu gerei ele em prisões. E olha o que Paulo ainda diz para Deus: eu bem quisera conservar ele comigo. Paulo queria ter Onésimo com ele. Eu bem quisera conservar ele comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Nós somos presos no Evangelho, não tem como sair não. Não tenta sair não, que se você sair você vai morrer, vai perder a salvação. Somos prisioneiros do Evangelho de Cristo. Mas nada quis fazer sem o teu parecer. E ele dizia: eu queria Onésimo comigo, Senhor, para trabalhar comigo na prisão do Evangelho. Mas eu não quis fazer sem o parecer do Senhor, sem o Senhor dar o parecer dele. Tudo que fazer, pedir ao Senhor, para que o teu benefício não fosse como por força, para que o benefício de Deus, a obra na vida de Onésimo, não fosse por força, mas voluntário. É o versículo 14. Mas não fosse por força, mas voluntário. Isso quer dizer, evangelista Dias, que nem eu, nem o senhor, ninguém é obrigado a fazer. Ninguém é obrigado a fazer. Tem que fazer voluntariamente. Voluntariamente. Eu parabenizo muito algumas pessoas. As pessoas que eu vejo fazer as coisas voluntariamente, eu gosto de honrar e parabenizar. Principalmente por trás, sem saber. Eu vejo toda vez que é época de, sempre que é época de uma data especial, a irmã Mariana mais a sua família lá, a sua turma lá, faz alguma coisa para homenagear. Fez aí no Dia dos Pais a lembrancinha que eu estou desfrutando até hoje lá no meu serviço. Estou desfrutando do que ela fez, na verdade, no Dia dos Pais. E vou desfrutar muito tempo. Eu creio que 1 ano ou mais eu vou desfrutar. Estou desfrutando, né? Louvado seja Deus. Então é o que? Voluntariamente. Irmãos, a obra de Deus ninguém é obrigado a fazer. É o voluntário. E é só quem tem amor. É só quem tem amor que faz. É voluntário. Só que não adianta eu fazer e depois eu sair murmurando que eu fiz.
murmurando para um e para outro o que eu fiz. É fazer voluntário. A Bíblia diz que o que a mão direita dá, a esquerda não precisa saber. Eu sigo um canal no Facebook, nas redes sociais, de um moço que umas histórias, se é verdade ou se é mentira, eu não sei. Eu prefiro acreditar que é verdade, porque muitas vezes eu me emociono. Que ele é milionário e ele ajuda as pessoas. É um teste de benefício social. Aleluia, Deus. Ele não mostra o rosto dele. Eu tenho vontade de ver o rosto, irmão Luiz, daquele homem. Ele é milionário. É emocionante as histórias, rapaz. As pessoas que ele aborda. Tem pessoas que humilham ele, só mostra o braço dele. Ah, aceita tantos reais ou aceita isso aqui? Essa semana ele foi lá para o rapaz lá, aceita, você quer esse balde de frango frito ou você quer esses 200 reais? Duas pessoas pegou os 200 reais. Ah, não, joga esse balde de frango frito no chão que eu te dou 200 reais. Ah, é para isso? Então pega o balde, joga no chão. Frango frito, irmão. E pega 200 reais e vai embora. Aí chegou para um rapaz, pega! Eu te dou 200 reais para você pegar esse balde de frango frito e jogar no chão. O rapaz falou, não. Você quer os 200 reais ou quer o balde? Você quer jogar o balde e jogar os 200 reais ou você quer o balde de frango para você? Ele, eu quero o balde de frango. Ele recusou 200 reais. 200 reais vai lá no mercado, não dá para comprar nada hoje mais. Eu fui no mercado e botei agora uma bicicleta, 410 reais. A sacolinha. Ele pegou o balde. Aí ele falou, mas por que você, em vez de escolher 200 reais, escolheu o balde? Ele falou, é para levar para os meus filhos, porque meus filhos estão com fome. Então, irmão, são histórias emocionantes. Eu gosto de ficar em casa, quando eu estou em casa de fora, eu gosto de ficar vendo esses vídeos, emociona a gente e traz experiência para a gente. Né? Louvado seja Deus. Então, irmãos, a obra de Deus era voluntária. E na oração de Paulo a Deus pelo ex-escravo Onésimo, ele falou que era voluntário. Não por obrigação, mas voluntário. Então, nós temos que fazer a obra de Deus voluntariamente. Né? Louvado seja Deus. Assim nós vamos ser honrados e exaltados por Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor. Eu estou querendo parar, mas está chovendo. Já é 9h15.